Olá, bem-vindos a mais um programa Urbanidades aqui pela TV Unisantos e também pelo nosso site www.programaurbanidades.com.br. Este programa vai ter uma parte inicial que é mais longa porque os nossos convidados não vão ficar o programa todo. Como é que é isso? Eu explico para vocês. O curso de jornalismo da Universidade Católica de Santos tem em seu trabalho de conclusão de curso uma modalidade que é um programa para televisão. E todo ano alguns programas então são realizados à guisa de TCC. E os melhores a gente sempre convida para ser apresentados no espaço do programa Urbanidade. Se você for ao nosso portal, você vai encontrar um que foi feito sobre os bombeiros no ano passado. O número do programa está na tela para vocês, eu até recomendo que vocês visitem esse programa. E hoje eu tenho aqui 3 alunos que são graduandos agora do curso de jornalismo, já praticamente jornalistas, né, que foram aprovados com um trabalho muito bem apresentado e que eu convidei, a produção achou que era interessante, convidá-los para que falem durante uns 10 minutos, se eu ficar quieto, né, e depois a gente vê o trabalho deles, que é um vídeo de algo de em torno de 15 minutos, que nós vamos dividir em 2 blocos. Bom, meninos, obrigado por estarem aqui. Eu tenho aqui o Caio, João e a Stefani. E eu queria passar a palavra para vocês, talvez o João aí possa capitanear esse bate-papo, e falar para mim qual é o trabalho, faz de conta que eu não sei, como é que ele foi criado, as agruras, as partes boas, enfim. Bom, o nosso trabalho ele começou com a paixão pelo rádio. A gente tinha esse carinho especial pelo rádio e pelas transmissões de futebol, e a gente foi buscar como a gente chegava perto dessa transmissão de futebol, o que ela realmente tem de bom, o que ela tem de ruim. E nós chegamos a um ponto final que foi a emoção de uma transmissão de futebol no rádio. Como ela era antigamente, como ela é hoje, e se ela ainda existe hoje, que é o principal, né? E a partir disso a gente foi buscando pessoas que pudessem falar sobre isso, pessoas que têm experiência no rádio, tanto no lado profissional como os torcedores, os ouvintes que acompanham as transmissões de futebol no rádio. E a partir disso a gente foi buscando e querendo entender como funciona essa emoção no rádio. Esse foi o nosso trabalho. Quer dizer, havia uma pergunta, como a gente sempre faz para desenvolver o trabalho, que era para saber se o rádio preservava hoje ainda aquele poder de emotizar as pessoas que tinha no começo, não é isso? Isso, a nossa pergunta inicial foi se o rádio ainda passa emoção para o ouvinte, para o torcedor. Se ainda o rádio ele tem esse lado de emotizar o torcedor. O Caio, e aí, qual foi a resposta? Bom, a gente chegou à conclusão que o rádio sim, ele ainda emociona as pessoas, porque os locutores de rádio, eles fazem trejeitos, eles narram com muita emoção, a flor da pele. Isso a gente vê que passa realmente para os torcedores. A gente vê ainda torcedores que estão no estádio, mas estão com um radinho de pilha no ouvido. Então, o rádio ele ainda emotiza os torcedores. Vou colocar lá no nosso bate-papo aqui. Você, quer dizer que essa história de quem usa rádio ainda para ver jogo é uma coisa do passado, não é verdade? Não. Quando a gente foi na Briosa, na Portuguesa Santista, aí na Vila Belmiro, nos jogos a gente encontrou vários senhores, até alguns jovens, com rádio de pilha. Muitos hoje, óbvio, com fone de ouvido. Mas encontrava 2 ou 3 com um radinho de pilha escutando. Na verdade, até dando um pitaco aqui, hoje até com o celular você consegue ter um rádio à sua disposição. Quer dizer, o meio rádio migrou para outras formas, né, de acesso. E os torcedores foram se adaptando também a isso. Eles deixaram um pouco o rádio de pilha, eles estão pegando um celular, um smartphone que ele consegue ouvir rádios daqui, rádios de fora, sintonias diferentes, narração que ele prefere. Às vezes um cara prefere a narração de uma rádio ou de outra, então ele vai se adaptando a essa tecnologia que chegou à transmissão de futebol no rádio. Tá. O que eu queria que vocês me contassem qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram na execução desse trabalho? Olha, a maior dificuldade que a gente teve foi de entrar nos lugares. No Santos é bem difícil a gente entrar no gramado, por exemplo, porque tem a Federação Paulista que nos impede de acompanhar o trabalho de um profissional de rádio, algo do tipo.
E também tivemos muita dificuldade na questão da edição, assim, porque eu principalmente fui buscando algo que eu já sabia bem pouco, assim, e eu fui aprimorando o que eu já sabia durante o TCC. Então, assim, com a evolução do meu TCC, eu fui evoluindo também nessa questão da edição, que foi uma questão que dificultou bastante pra gente. É importante frisar, né, que a formação que vocês recebem ao longo da faculdade apresenta a vocês as técnicas, mas que não tem a intenção de transformar você num editor, Exato. ou num câmera, ou o que seja. Então, as deficiências que eventualmente vocês possam encontrar no vídeo que vocês vão ver daqui a pouco, elas vêm um pouco também a reboque do amadorismo, entre aspas, dessa produção, tá? Mas o conteúdo está bastante louvável, tá de bom nível. Bom, e o que foi mais interessante no processo todo? A curiosidade das pessoas, assim, né? E você vê que ainda hoje passa emoção, mesmo até jovem, a gente encontrou muitos jovens que escuta o rádio, não fica no jogo, principalmente sem o radinho. Tá lá ao vivo, a pessoa se esquecer, ela fala que é como se tivesse esquecido, assim, não tem jogo sem rádio. O pessoal que vocês entrevistaram é da Baixada? A gente buscou pessoas daqui da Baixada Santista, tantos jornalistas que a gente conversou, são jornalistas que trabalham há muito tempo com rádio. A gente inclusive falou com o jornalista o Walter Dias, que ele trabalhou na narração do milésimo gol do Pelé, em 69. E a gente fez meio que um panorama aqui da Baixada Santista de como era antigamente, como é hoje, pessoas que acompanhavam as transmissões de rádio antigamente e as pessoas que acompanham as transmissões de futebol hoje. O Walter Dias, ele até conta um caos, né? Ele conta uma situação lá no vídeo, a gente vai ver daqui a pouco, no qual ele diz que viajava com uma malinha pelo país, né? Fazendo parceria com alguém que era local, sempre, né? Eles gostaram de participar do trabalho? Houve interesse dessa parte também ou não? Olha, os jornalistas que nós procuramos aqui da Baixada Santista, eles sempre foram muito solícitos com a gente, sempre contribuindo com trabalhos. Tem também o Paulo Alberto, um outro jornalista que ajudou a gente bastante, sabe? A gente foi no estúdio da rádio que ele trabalhava, a gente gravou com ele, sabe? Então, todos os jornalistas que a gente conversou não criaram nenhuma dificuldade, sabe? A gente acompanhou o trabalho deles, não teve nenhuma dificuldade nesse sentido. Tá. Vocês acabaram criando um nome fictício para esse programa, que era Rádio Repórter, né? Isso. Dá vontade de fazer isso para valer? Olha, dá muita vontade, porque são coisas que a gente se aprofunda no tema. Então a gente tem um tempo maior, com reportagens um pouco maiores, a gente pode chegar e aprofundar bastante no tema, a gente conhecer bastante esse tema e até pegar um certo carinho por esse tema, assim, a gente vai criando uma relação bacana com Bom, afinal foi praticamente um ano dedicado a isso, né? Bom, eu acho que eu não vou me alongar, a gente vai para o break, quando a gente voltar, vocês ficam com o Rádio Repórter, que é o trabalho de conclusão dos garotos aqui, a quem eu agradeço e desejo toda a sorte do mundo. Tá? Bem, Obrigado. Obrigado.